O projeto israelense, desde 67, o Plano Alon, nunca incluiu a incorporação de 100% do território palestino se ainda ficasse a população palestina ali. Ou seja, Israel não quer ter cidadãos palestinos em número cada vez maior dentro das suas fronteiras, porque teria que dar direito de voto. E se o palestino tiver mais palestino votando em Israel do que judeu, vai mudar o governo e vai deixar de ser esse governo exclusivo. Aliás, se você tomar a Palestina como um único território, já há mais palestinos do que judeus. E aí é o chamado problema demográfico. Então, por que Israel não assume que controla todo o território? Porque não quer assumir a população palestina. Então, essa foi a maneira de criar esse queijo suíço e colocar um agente palestino controlando essa população, emitindo passaporte para eles, porque não tinham nem direito de passaporte, emitindo passaporte para esses palestinos, que, aliás, não conseguem viajar, né? Então, difícil. E assim facilitar o próprio projeto exclusivista de um Estado judeu não assumidamente em todo o território, mas de fato em todo o território. Se hoje você viaja para Israel e você é brasileiro, com seu passaporte, você não percebe fronteira entre Israel, território, e Cisjordânia. Tem um checkpoint, tem às vezes, complicação, um estorvo, mas não tem essa fronteira, porque todo o território é controlado por Israel. Esse mapa mostra o queijo suíço, que hoje é a Palestina, e, na verdade, já está pior do que isso, porque está avançando. Esse mapa ainda é um pouco mais antigo, a ocupação de Jerusalém já aumentou muito, praticamente já cortou o norte do sul da Cisjordânia, com colônias israelenses. Então, o que isso significa? Que tem 600 mil colonos dentro da Cisjordânia, que esses colonos não vão sair, não tem como criar um Estado palestino em 22% do território, incluindo Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental foi ocupada e anexada por Israel, e ela diz que é una e indivisível, que nunca vai devolver. Não tem como se criar esse Estado palestino diante da realidade, e a realidade é que avança cada vez mais a colonização. Então, se não tem como criar esse Estado palestino, por que a ONU, os países, o Brasil, né? O Brasil apoia a solução dos dois Estados porque o mundo supostamente acredita nisso, mas o mundo não acredita mais nisso. E aí que eu agradeço a sua pergunta, Breno, por isso que eu não queria explicar Oslo, porque eu queria ir direto à sua pergunta, que é o mais importante. Mas você queria falar alguma coisa antes que eu responda direto? Não. O mais importante da sua pergunta? Responda. Porque isso é Oslo. Eu tentei resumir Oslo numa pílula, vai? Está perfeito. Agora, o que o Brasil pode fazer? Essa que é a grande pergunta. A gente tem um novo governo, um governo que deveria, ou deve, e eu tenho certeza que irá tentar se portar, se colocar em relação a esse problema de uma maneira mais autêntica, né? Eu já ouvi Celso Amorim em conferências muito claramente falando com uma compreensão profunda desse problema que eu apresentei. Então, com certeza, essa compreensão existe. E o que a intelectualidade, acadêmicos, pesquisadores, ao redor do mundo, nas conferências que eu participo, nos livros que são publicados, o que estão dizendo, Breno? Se morreu a solução de dois Estados, se não tem como criar um Estado palestino, qual é a alternativa? Bom, surgiu e ganhou muita força, e hoje há uma compreensão muito aceita, mundialmente falando, de que Israel constitui um estado de apartheid. Ou seja, um estado de segregação, um estado que controla todo esse território, mas não concede direitos iguais aos palestinos, nem dentro de Israel, dentro de 48, nem nos territórios, muito menos. Nos territórios existe um sistema militar de ocupação, as leis de emergência estão vigentes, que foram criadas, estão vigentes em Israel, não é só na Cisjordânia, que foram criadas pela Inglaterra antes de 48, nem 45, a Inglaterra criou isso num contexto de guerra. Então, há um Estado que é definido como um Estado de apartheid, é um apartheid específico, não é exatamente o apartheid da África do Sul, pelo qual o termo ficou famoso, e o termo vem de lá, mas é um sistema de segregação.
de uma série de entraves, de tudo isso e ausência de direitos. O mais importante hoje é pensar nessa ausência de direitos palestinos, seja dentro de 48, seja nos territórios palestinos, e a postura mais genuína, mais autêntica de um país como o Brasil, que é amigo de Israel e que é amigo dos palestinos, né, é dizer, olha, esse amigo, né, esse país com o qual o Brasil tem relação, que é Israel, ele incorre numa série de práticas erradas, numa série de práticas antidemocráticas, né? E essas práticas precisam ser condenadas. E qual o problema de, numa votação na ONU, numa votação na Unesco, em qualquer instância que possa haver, condenar essas práticas e exigir, e até mesmo atrelar certos condicionantes, né? Digamos assim, num acordo comercial, num acordo de política internacional, atrelar condicionantes para Israel em relação a esses direitos palestinos. Então, como foi feito com a África do Sul na saída do apartheid? Exatamente. Eu não estou dizendo... Então, veja, a posição do Brasil histórica, da sua diplomacia, né, das suas relações internacionais, do Itamaraty, foi de equidistância. Brasil é amigo tanto de Israel como da Palestina. Portanto, vai defender o direito à existência da Palestina. E Lula apoiou a criação, ou melhor, o Lula reconheceu formalmente a existência da Palestina em 2010. Foi importante, foi super importante, mas chegou num limite, Breno, e não gerou efeito, né? Bateu contra um muro essa política de dois estados. Você acha que a saída agora seria aquela velha palavra de ordem contra o apartheid na África do Sul? Um homem, uma mulher, um voto? Ou seja, a reivindicação democrática mais forte seria que todos possam votar e eleger um único governo, ainda que numa federação, para toda essa região? Para toda a Palestina histórica, eliminando a lei básica de Israel, que diz que Israel é um Estado judeu, que só o judeu tem o direito à representação do Estado de Israel, pelo Estado de Israel, eliminando toda uma série de leis que são discriminatórias, garantindo essa eliminação desse sistema, sim. Um Estado plurinacional. A ideia, o princípio da binacionalidade, ele tem que ser discutido como que pode ser exercido na prática, porque algumas formas podem ser novas armadilhas, assim como foi Oslo, né? Algumas fórmulas podem ser novas armadilhas, mas se o princípio puder ser exercido de uma maneira assim profunda de convivência, né, de aceitação um do outro, de construção conjunta de leis novas para essa região, que seja federação, seja como for, isso pode sim acarretar numa descolonização do território, porque no fundo o que precisa é isso, é reconhecer e declarar que reconhece o estado de apartheid e possibilitar a descolonização desse território.